entender o que tá levando a internet à loucura e esse anúncio da Meta, titio Mark Zuckerberg resolveu se pronunciar e se declarar a favor do governo de Donald Trump. Ele afirmou neste anúncio que ele e o governo americano iriam lutar veemente contra políticas que firam a liberdade de expressão. Com isso, ele colocou as redes sociais dele, no caso, Facebook e Instagram e Threads também, à disposição, uma vez que ele resolveu modificar toda a política e os termos de uso das plataformas. Isso daqui é só um compilado do que aconteceu para você que está me assistindo nesse exato momento, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que significa essa declaração de Mark Zuckerberg, o que vai mudar na minha vida e na sua, o que significa para o governo brasileiro. Eu não sou nenhuma especialista em política, mas eu trabalho há mais de 9 anos com marketing. Inclusive, no último ano, eu foquei totalmente as minhas energias em entender mais sobre o algoritmo das redes do titio Zuckerberg. Então, uma coisa que eu tenho estudado diariamente é sobre como está funcionando o Instagram e o Facebook. Como você pode crescer e lucrar mais através das suas redes sociais. Um assunto que me interessa muito dentro do marketing é essa evolução da tecnologia. Porque eu acredito muito que a tecnologia, ela evolui conforme o comportamento humano. Mas a gente está chegando em uma aceleração tão forte que a gente não tem mais leis, a gente não tem mais nada que nos proteja da tecnologia que já avançou muito mais do que reuniões, assembleias e toda a burocracia que a gente coloca para criar uma única regra para se conviver bem em sociedade. Então, eu acredito que esse anúncio do Zuckerberg, ele vem aí com uma motivação política e também ele venha por causa de um alinhamento, né, dele e do Donald Trump. No dia 19 de janeiro, tá previsto para a rede TikTok sair do ar lá nos Estados Unidos. Não sei se isso vai acontecer. O que você acha? Coincidentemente ou não, o anúncio do Mark Zuckerberg veio um pouquinho antes disso. E no anúncio, inclusive, Mark Zuckerberg ele fala explicitamente sobre a perseguição que as redes da Meta sofrem em outros países, como por exemplo a China, que tirou as plataformas dele do ar. Então, o que ele está dizendo mais ou menos é que nos Estados Unidos isso não vai acontecer porque ele está ao lado do governo. Governo esse que, inclusive, quer retirar uma outra plataforma do ar. Uma plataforma chinesa. Eu não sei o que vai acontecer em relação ao TikTok. A gente tá aqui para falar sobre Instagram, Facebook e Threads, né? Porém, eu quero que vocês entendam um pouquinho de como que era antes. Antes existia um conselho de empresas fora da Meta para que as postagens fossem analisadas, se eram verdadeiras ou falsas. E era um conselho que ele não tinha um lado, ele simplesmente existia pela qualificação das pessoas. No Brasil, existiam 5 empresas fazendo parte desse conselho. Agora, não é mais esse conselho que vai decidir. Quem vai decidir se uma postagem é verdadeira ou falsa é você. É você que tem esse poder na sua mão. E daí a gente está caminhando cada vez mais para uma descentralização da informação. O que isso quer dizer na prática? Se a gente for olhar a Web 1.0 lá atrás, como é que era? Tinha um monopólio de informação. Existiam portais. Vamos lembrar aí o G1, eu não sei, não existia nessa época, mas o Terra. Tinha a AOL, lembra da América Online, né? Então, e todo mundo simplesmente lia aquela notícia estática, não tinha vídeo, era uma foto e um texto. Você podia comentar? Não, você não podia comentar, você apenas lia. O máximo que você podia era comentar com seu amigo tomando um cafezinho. Aí veio a Web 2.0, né? Que é mais ou menos onde a gente tá agora, caminhando pro 3.0. Então, na Web 2.0, o que acontecia? O que acontece? A gente também tem o poder de colocar lá uma postagem, uma informação. A gente consegue acessar outros tipos de mídia, como vídeos, né? Tem o formato de carrossel. Daqui a pouco a gente tem a inteligência artificial trazendo novos formatos pra gente. E a gente consegue interagir.
A mídia social parou de ser mídia e virou rede. Por quê? Porque sem a nossa interação, sem o nosso engajamento, nenhuma rede social sobrevive. Inclusive, já aproveitando aqui para pedir o seu engajamento nesse vídeo. Se você está gostando até aqui, não se esqueça de se inscrever neste canal, porque isso me motiva a trazer mais e mais informações para vocês. E tudo que a gente compartilha, multiplica. E agora voltando aqui para a Web 3.0, que é para onde a gente está caminhando neste momento. Existe uma descentralização absurda de informação. As pessoas agora não vão te retirar as postagens, não vão remover as postagens do Instagram ou do Facebook. Elas simplesmente vão ter o poder de adicionar uma nota. Igual no X, no Twitter, rede de Elon Musk. Exímio apoiador de Donald Trump também. Tá vendo como tudo é sobre política? Tá vendo como tudo é sobre política? Mas aí tem uma brecha. Tem uma brecha gigantesca. Se algo for ilegal no país, a rede social, por atuar naquele país, é obrigada a retirar aquela informação do ar. Por exemplo, se eu quiser vender algo ilegal, que eu não vou falar nesse vídeo, dentro do meu Instagram, eu não posso. Eles podem acionar a justiça, porque isso é lei, está descrito no Código Penal brasileiro. Porém, existem coisas que a lei ainda não acompanhou na evolução da nossa sociedade. E isso está diretamente ligado às causas de grupos subrepresentados. Não são minorias, são grupos subrepresentados. Por quê que não são minorias? Porque quando a gente fala de mulheres, principalmente de pretos aqui no Brasil, pretos não são a minoria no Brasil. Só que eles não são tão representados quanto brancos, que dominam o poder da nossa sociedade. E aqui não é sobre a minha opinião, é sobre fatos, tá, gente? Eu não tô militando nem nada do tipo. São fatos. Se você olhar CEOs de grandes empresas, grandes corporações, sua maioria são homens brancos, héteros, cis. Tô certa ou não tô certa? Nesse ponto você concorda comigo ou não? Posso continuar aqui? Tô falando sobre fatos. Então esses grupos subrepresentados, justamente por não terem uma representatividade tão forte, acabam se prejudicando perante a lei. Só a gente falar um pouquinho agora, vamos falar sobre igualdade de gênero, vamos falar um pouquinho sobre orientação sexual, que aliás é um dos temas que, caso você queira, depois desse novo anúncio do Mark Zuckerberg, associar a orientação sexual a uma doença mental, você pode escrever no seu Instagram, no seu Facebook. Se uma outra pessoa não concordar com isso ou concordar, a pessoa vai lá e deixa uma nota. Mas a postagem, a publicação, o conteúdo não desaparece. Por quê? Porque não é crime, não é ilegal. Então eu até dei uma pausa aí para vocês pensarem. Tem algumas coisas que ainda não são ilegais do Brasil. Outras coisas são. Muitas coisas você pensa assim, como assim? Então você tem que acionar a justiça. E aí o juiz, ele vai julgar de acordo com alguma jurisprudência semelhante. Mas não existe uma lei específica para isso. Com todos, uma lei ali. Não existe. E existem vários casos. Então, por um lado, isso pressiona na minha opinião, né? Eu acho que isso pressiona alguns grupos subrepresentados que não se sentirem à vontade com essa decisão da Meta a tentarem com que a sua causa vire uma lei no nosso país. E não focar tanto na rede social. Não tô falando pra vocês que eu não posso protestar contra isso, eu não posso falar contra o Mark Zuckerberg, não é nada disso. Mas a Meta falou que vai seguir a lei brasileira. E na lei brasileira, certas coisas não tem nenhuma sanção ainda. Então esse é o ponto número 1. Todo mundo tá falando, nossa, mas vai poder tudo. Não vai poder tudo. O que for ilegal, o que for crime, aqui no Brasil não vai poder. Nenhuma rede social consegue fazer isso. Porém, tem coisas ali, por exemplo, ofensas, bullying, aquela política da boa vizinhança, sabe? Isso vai poder. E você que adicione uma nota. Se é a favor disso, você é contra, o que você acha que a rede social vai virar? Por outro lado, Zuckerberg também anunciou que conteúdos políticos vão ser cada vez mais vistos. Porque antes, como é que era?
Quando o conteúdo era político, eles tinham uma certa restrição. Inclusive, eles costumavam não entregar tanto um conteúdo político. Até porque, lá em 2016, nas primeiras eleições de Trump, né? A Meta foi acusada de apoiar as eleições, de mudar o rumo das eleições. Tem até um processo em relação a isso. A Meta foi acusada de fornecer alguns dados. Tem até um processo em relação a isso. E o que o Mark Zuckerberg, ele considerou uma perseguição. Então, o tema política, né? Ele foi cada vez mais censurado nas redes sociais do Zuckerberg. Ele não quis que ficassem mostrando muitas publicações políticas no feed. Eu sei que ainda aparece, mas antes aparecia muito mais. Agora aparecem menos. E aí o que acontece? Zuckerberg falou, não, eu percebi que a população quer falar sobre política, quer ver sobre política, merece saber mais sobre política, então de agora em diante as publicações sobre política vão aparecer mais no seu feed. Então essa daí também é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade da gente se inteirar mais nesses assuntos. Não sei quão verdadeiras serão essas informações, mas daí fica a critério também dos usuários de espalharem cada vez mais informações verdadeiras. Quanto mais informações verdadeiras você espalhar, mais você está combatendo aquilo que é falso. Quanto mais informações verdadeiras tiverem mais visibilidade, melhor para a nossa sociedade. É lindo o que eu tô dizendo, né? Na prática, eu sei que não é bem assim. E deixando bem claro aqui, esse vídeo eu não tô opinando, eu tô mais mostrando alguns fatos do que tá acontecendo, por onde que a gente pode ir, mas não é um vídeo, eu não tenho uma opinião totalmente formada ainda. Inclusive, eu quero saber da sua, eu quero saber de você aqui nos comentários pra gente conversar sobre esse tema. Porque como isso significa uma grande mudança na nossa sociedade, uma grande transformação, inclusive no nosso comportamento, porque o nosso comportamento ele tem um viés muito moldado pelas redes sociais. Quanto que a gente consome em redes sociais diariamente? O quanto que todas as redes sociais fazem parte da sua vida? O nome do negócio é feed, porque tá te alimentando diariamente. Quanto dinheiro você ganha nas suas redes sociais? Porque se você não tá ganhando, tá perdendo. Tá perdendo uma grande oportunidade que tem literalmente na palma da sua mão. O digital não tá saturado, o digital é para ganhar dinheiro, sim. O digital é para te dar visibilidade, é para te dar lucro, é para construir conexões verdadeiras que vão fortalecer a sua marca, seu produto, seu serviço. Independente de qual rede social você tem escolhido para isso, e eu recomendo que você não fique nas mãos de uma só. E aí é o terceiro tópico que eu quero abordar com vocês aqui, é sobre isso. Vocês lembram que ano passado o Twitter saiu do ar e vários produtores de conteúdo que ganhavam muito dinheiro naquela plataforma ficaram sem a plataforma durante X dias. E aí, o que acontece? Isso pode acontecer a qualquer momento com as redes da Meta também. Então você, infoprodutor, você que tem um comércio online, você que depende 100% do Instagram, vão aprender a criar comunidade? Vão aprender a recolher os seus leads? Vamos aprender a transformar seus contatos em clientes? Vão aprender a vender mais através de todas as plataformas? Porque é isso, gente. A tecnologia tem que trabalhar para você e não o contrário. Não adianta você achar que sem estudar absolutamente nada você vai dominar o mercado. Não adianta você achar que somente em conteúdos gratuitos você vai ficar super à frente. Você até pode, mas vai ter que estudar muito. Eu sempre falo, você tem 3 moedas. O seu tempo, o seu conhecimento e o seu capital. Essas 3 moedas são poderosíssimas. Presta muita atenção nisso. Tempo, conhecimento e capital. E eu sei que esse cenário, às vezes, chega até a assustar. Porque tudo que vem com uma mudança muito drástica, com um alarde deste tamanho, né? Um alarde mundial, assusta um pouco. A gente fala, e agora? Mas calma, as redes sociais, elas vão se adaptar ao comportamento humano. E o comportamento humano tem que estar sempre em evolução, igual a tecnologia. Então presta atenção no que está acontecendo à sua volta, presta atenção no que está acontecendo na sua rede social e filtra as informações, já que a Meta não vai filtrar para você.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui, quero saber o que você achou. Esse daqui é só o primeiro, eu vou fazer mais vídeos falando sobre este assunto, justamente porque é um assunto que as pessoas estão me pedindo para falar sobre. Eu espero que vocês tenham gostado, tudo que a gente compartilha multiplica, os frutos são do universo, nós somos o universo e até a próxima.